Que tem aplicativo, amém? Aí, serve o aplicativo? Serve. Quero ler com vocês 1 João 4, de 7 a 21. A gente vai correr um pouquinho aqui nesse texto. Amém? Quem abriu fala amém? Amém. Vamos lá. 1 João 4, 7 a 21, começa assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é... Não, você não entendeu. Pois Deus é... amor. Gente do céu, parece que eu estou num asilo. Pois Deus é... amor. Vamos chegar lá, glória a Deus, amém. Se o irmão dormir, aí você pode estar liberado para dar um pedala nele para ele acordar, tá? Versículo 9: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conheceremos que permaneceremos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhados que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos que o amor de Deus tem por nós. Verso B lá diz que Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo o que ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte porque nós vivemos numa sociedade tão egoísta, tão egocêntrica, que nós não temos a capacidade, muitas vezes, de olhar as necessidades do próximo. Então chega domingo, nós vamos para a igreja, levantamos a mão e achamos que está tudo bem. A palavra de Deus acaba de dizer aqui: se você fala que você ama Deus e não tem a capacidade de amar um próximo, você é mentiroso. Mas a gente vai continuar, vamos lá. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama a Deus, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. A palavra amor aqui, ela aparece 27 vezes nesse tempo, né? E todas as vezes que aparece amor, amar, é sempre ágape. Se você for puxar a raiz, existem aplicativos que você pode pegar, né? Que ele te dá no original, é sempre ágape esse amor. Então, meu primeiro ponto aqui, eu quero te falar: a essência de Deus é o amor. A essência de Deus é o amor. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Quando Deus está reunido na Trindade, às vezes eu me pego meio que viajando na Bíblia, sabe? Quando eu leio a história de Noé, eu já fico imaginando um barbudão, tal, batendo no martelo, construindo uma arca gigantona. E eu sempre, às vezes, viajo, né? Às vezes eu sou um pouco mais infantil que o meu filho de 7 anos, mas isso ajuda a ilustrar na minha mente as coisas como elas são. Eu fico imaginando Deus lá em Gênesis, conversando com Deus Filho, Deus Espírito, falando: o que a gente vai construir de novo? Nós já construímos os animais, nós já construímos o firmamento, nós já construímos o sol, o que falta? Então Deus Pai tem uma ideia e fala assim: já sei, vamos criar alguém à nossa imagem e semelhança. Então automaticamente Deus cria Adão, mas a imagem e semelhança que ele está falando aqui não diz respeito a uma semelhança física, a uma aparência. Vou criar um japonês, vou criar um negro, vou criar um branco. Ele diz a essência dele, a nossa imagem e semelhança.
Aqui na palavra nós vimos por algumas vezes dizendo que Deus é. Esse é o DNA de Deus. Esse é o DNA que Ele colocou sobre a sua vida. Da mesma forma que um telefone, ele precisa de um sistema para operar um aparelho, operar um aplicativo, nós precisamos de um sistema para operar em nossas vidas. Doutora Caroline Leaf, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, ela é uma psicóloga PhD, ela é muito boa. Se você tem a oportunidade, compre o livro dela para ler. Ela diz que o nosso cérebro ele opera em dois modos: ou ele opera no medo, ou ele opera no amor. Não existe outro meio de operar. E isso vai muito conforme a palavra, porque nós acabamos de ler que antes o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se o seu cérebro está vivendo, operando através do medo, você nunca vai sentir a plenitude do amor de Deus. Você nunca vai entender o quanto Ele te ama. Você nunca vai receber ou vai entender a essência dele, que é o amor. Amém? Quando alguém se sente amado, não tem medo, não é verdade? Quem é casado aqui? Uau, glória a Deus. Quando a esposa é casada, o marido está do lado e acontece alguma coisa, eu sei que você sente segurança no seu marido. E aqui eu vou contar uma história para vocês. Eu fiz uma viagem com a minha esposa há muito tempo atrás. Meu filho tinha 2 aninhos, o Enzo. E nós estávamos viajando, nós fizemos uma viagem de navio, primeira viagem que eu fiz de navio. E dentro desse navio tinha um espaço infantil, onde tinha um Nemo que era gigante. O Nemo era enorme, né? Um espaço com água e tal. E o meu filho queria brincar, só que tinha uma menina enviada pelo capiroto que não deixava o meu filho brincar no bendito do Nemo. E eu não falava inglês na época, eu não sabia como abordar ela e falar: filha, deixa meu filho brincar, vamos dividir o brinquedo. Porque é isso que eu ensino para o meu filho: divida os seus brinquedos com aqueles que querem brincar. Eu ensino isso na minha casa, esses 2 aqui são prova disso. E meu filho olhava para mim tipo: e aí, você não vai fazer nada? Cara, eu, pai de primeira viagem, a gente que é pai de primeira viagem, é muito doido o que a gente sente. Porque a nossa primeira resposta é pegar a criança e tacar ela na piscina, para o seu filho poder brincar. E eu falei: cara, eu não posso encostar nessa criança, porque senão eu vou arrumar uma briga com o pai dela. Eu não sei falar inglês, eu não sei abordar nela. O que eu vou fazer? Então eu tive a brilhante ideia de encarar aquela criança. Gente, eu fechei a cara, eu cruzei o braço e fiquei olhando para a cara dela. E a criança foi diminuindo, e aí nisso meu filho percebeu, já foi entrando e brincou ali naquele brinquedo. E do outro lado estava minha esposa me julgando, né? Falando: o que você tem na cabeça para fazer isso com a criança? Eu falei: não deixa ele brincar, melhor do que eu tacar ela na piscina. Mas por que o meu filho agiu daquela forma e foi brincar? Porque ele sabia que eu estava ali. Ele sabia que nunca ninguém ia encostar nele. Ele sabia que a menina não ia encostar nele. E é isso que o amor faz, ele tira o medo. Quando você entende o amor paterno, o amor dos seus pais, o amor do seu marido, você não tem medo de enfrentar as situações, porque você sabe que existe alguém para te proteger. E é isso que nós precisamos aplicar. Se Deus é amor, se a essência dele é amor, se nós somos operados no amor, por que nós temos medo de ir para fora e pregar o Evangelho? Por que nós temos medo de chegar na nossa universidade e, da mesma forma que os seus amigos tentam te convencer a fumar uma maconha, a fazer sexo com uma outra pessoa, por que nós não temos a mesma autoridade e ousadia de falar: ei, eu sirvo um Deus, e o meu Deus ele tem alguns princípios, e dentro desses princípios eu tenho que me guardar e guardar o meu corpo, porque o meu corpo é o templo dele. O que acontece é que nós operamos no medo do julgamento, de ser julgado por aqueles que pouco importa, pessoas que não se importam com você. E por muito tempo eu agi dessa forma. Eu não sou perfeito. O que Deus viu em mim e o que Ele quer ver em você é disponibilidade. Eu não sou a pessoa mais capacitada para estar aqui, mas talvez eu seja mais disponível. Talvez eu seja a pessoa mais apaixonada por Ele, porque eu falo de Jesus, eu me emociono. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Ele me tirou e para onde Ele me colocou.
quando o amor de Deus invade a sua vida e toca no seu coração de tal maneira, não importa as marcas que você tem, não importa de onde você veio, mas importa para onde você vai. Da onde Ele te tirou, meu querido, não importa. Sabe, eu tenho tantas histórias, eu já tomei tesourada, eu já fui expulso de um monte de escolas, eu tinha um passado terrível, mas não importa isso. Porque como essa música que eles cantaram disse, nada do que você faça vai fazer com que Deus te ame menos. Deus te ama, é um amor incondicional. Nada do que você faça mais vai fazer com que Deus te ame a mais. A questão é o acesso que você vai ter às bênçãos dele. Eu amo meu filho. Nada do que ele possa fazer vai fazer com que eu ame menos o Enzo ou o John. Nada. Ele pode mentir para mim. Sabe? Ele pode fazer a pior das coisas. Nada vai fazer com que eu ame menos. Porque ele é meu filho. Eu quero o bem dele. Só que a desobediência dele vai gerar consequências. E é isso que nós temos que entender. Quando Deus te disciplina por algum motivo, não é porque Ele não te ama. Muito pelo contrário, é porque Ele te ama e quer aperfeiçoar o seu caráter. É porque Ele te ama e Ele está falando, eu estou olhando o que você tem vivido e eu quero te livrar de coisas que você não consegue enxergar. Amém?